Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 4. Que criança fofa! Só vejo coisas tão lindas. Acabou pra mim. Oi, senhora Jackson. O Percy está? Eu tremia e pingava no capacho dela com minhas duas companheiras igualmente desgrenhadas atrás de mim. Por um momento, Sally Jackson ficou parada à porta, um sorriso congelado no rosto, como se estivesse esperando uma entrega de flores ou de biscoitos. Estávamos bem longe disso. O cabelo castanho estava com mais fios brancos do que 6 meses antes. Ela usava uma calça jeans surrada com uma bata verde e tinha um pouco de purê de maçã no pé esquerdo descalço. Não estava mais grávida, o que devia explicar a risada de bebê dentro do apartamento. A surpresa dela passou rápido. Tendo criado um semideus, sem dúvida tinha muita experiência em lidar com o inesperado. Apolo, Meg e... Ela olhou de cima a baixo a condutora de trem gigantesca, tatuada de moicano. Oi, coitadinhos. Entrem, venham se secar. A sala dos Jackson estava tão aconchegante quanto eu lembrava. O cheiro de mozzarella e tomate assando veio da cozinha. Tinha jazz tocando em uma vitrola antiga. Ah, Wynton Marsalis. Vários sofás e poltronas confortáveis estavam disponíveis para nos sentarmos. Esquadrinhei a sala em busca de Percy Jackson, mas só havia um homem de meia idade, cabelo grisalho, calça caqui amarrotada, luvas de cozinha e uma camisa rosa por baixo de um avental amarelo vibrante manchado de molho de tomate. Ele balançava um bebê risonho no colo. O macacão amarelo do bebê combinava tanto com o avental dele que me perguntei se não era um conjunto. Sei que o chefe e a criança formavam uma cena adorável e de aquecer o coração. Mas, infelizmente, eu tinha crescido com histórias sobre titãs e deuses que cozinhavam ou comiam os filhos, e por isso eu não fiquei tão encantado quanto poderia. Tem um homem na sua casa, informei a senhora Jackson. Sally riu. É meu marido, Paul. Com licença, me dê um segundo, já volto. Ela correu para o banheiro. Oi! Paul sorriu para nós. Esta é Stelle. Stelle riu e babou como se seu nome fosse a piada mais engraçada do universo. Ela tinha os olhos verde-água de Percy e, claramente, o bom humor da mãe. Também tinha fios de cabelos pretos e brancos como os de Paul, uma coisa que eu nunca tinha visto em um bebê. Ela seria o primeiro bebê grisalho do mundo. De modo geral, parecia que Stelle tinha herdado uma ótima genética. Oi! Eu não sabia bem se deveria falar com Paul, Stelle ou com a comida, que estava com um cheiro delicioso. Não quero ser grosseiro, mas tínhamos esperança de... Obrigado, senhora Jackson. Sally tinha voltado do banheiro e enrolava nós três em toalhas de banho macias azul turquesa. Tínhamos esperança de encontrar o Percy, concluí. Stella deu um gritinho de alegria. Ela parecia gostar do nome Percy. Eu também queria vê-lo, disse Sally. Mas ele está indo para a costa oeste com Annabeth. Eles saíram alguns dias atrás. Ela apontou para uma foto de um porta-retratos numa mesinha de canto ali perto. Na foto, meus velhos amigos Percy e Annabeth estavam sentados lado a lado no Prius amassado da família Jackson, os dois sorrindo pela janela do motorista. No banco de trás estava o nosso amigo sátiro, Grover Underwood, fazendo careta para a câmera. Olhos vesgos, a língua saindo pelo canto da boca.
as mãos fazendo o sinal da paz. Annabeth estava encostada no Percy, os braços em volta do pescoço dele, como se fosse beijá-lo ou enforcá-lo. Atrás do volante, Percy fazia sinal de positivo para a câmera. Ele parecia estar me dizendo com todas as letras: estamos caindo fora. Divirta-se com suas missões ou sei lá o quê. Ele se formou no ensino médio, disse Meg como se tivesse testemunhado um milagre. Pois é, respondeu Sally. Teve até um bolo. Ela apontou para uma foto deles dois, sorrindo e segurando um bolo azul bebê com parabéns ao Formade no Percy, escrito com glace azul escuro. Não perguntei porque formando estava escrito errado, considerando que dislexia era muito comum nas famílias de semideuses. Então, engoli em seco, ele não está aqui. Foi uma coisa idiota de se dizer, mas uma parte teimosa de mim insistia que Percy Jackson devia estar lá, em algum lugar, esperando para fazer tarefas perigosas para mim. Esse era o trabalho dele. Mas não. Esse era o jeito de pensar do velho Apolo, o que eu era na última vez que tinha entrado naquele apartamento. Percy tinha o direito de viver a própria vida. Ele estava tentando e... Ah, que verdade amarga. Isso não tinha nada a ver comigo. Estou feliz por ele, falei. E Annabeth? Nesse momento, me ocorreu que eles provavelmente haviam ficado sem dar notícias desde que saíram de Nova York. Celulares atraíam muita atenção de monstros, e por isso os semideuses nunca os usavam, principalmente em viagem de carros. Os meios mágicos de comunicação estavam voltando aos poucos desde que libertamos o Deus do Silêncio, Harpócrates, mas ainda eram muito estáveis. Percy e Annabeth talvez não tivessem ideia da tragédia que enfrentamos na costa oeste, no acampamento Júpiter, e, antes disso, em Santa Bárbara. Minha nossa, murmurei baixinho. Acho então que eles não souberam. Meg tossiu alto e me olhou com cara de cala a boca. Certo. Seria crueldade jogar em Sally e pôr o peso da morte de Jason Grace, principalmente considerando que Percy e Annabeth estavam indo para a Califórnia e Sally já devia estar preocupada com eles. Não souberam o quê? Perguntou Sally. Eu engoli seco. Que a gente estava voltando para Nova York. Tudo bem, a gente vai... Chega de conversinha, interrompeu Lu. Estamos correndo um grande perigo. Esses mortais não podem nos ajudar. Nós temos que ir. O tom de Lu não foi exatamente de desdém. Foi mais de irritação e talvez preocupação com nossos anfitriões. Se Nero nos rastreasse até aquele apartamento, ele não pouparia a família de Percy só porque eles não eram semideuses. Por outro lado, a flecha de Dodona havia nos mandado ir até lá. Tinha que ser por algum motivo. Eu esperava que tivesse a ver com o que Poe estava cozinhando. Sally observou nossa amiga grande e tatuada. Não parecia ofendida, mas sim avaliando o tamanho de Lu e pensando se tinha alguma roupa que coubesse nela. Bom, vocês não podem ir embora encharcados. Vamos arrumar umas roupas secas, pelo menos, e comida, caso estejam com fome. Sim, por favor, disse Meg. Eu te amo. Estelle caiu na gargalhada de novo. Pelo visto, ela tinha acabado de descobrir que o pai podia balançar os dedos e estava achando hilário. Sally sorriu para o bebê e para Meg. Eu também te amo, querida. Os amigos de Percy são sempre bem-vindos. Eu nem faço ideia de quem seja esse Percy, protestou Lu. Qualquer um que precise de ajuda é sempre bem-vindo, consertou Sally. Acredite, nós já estivemos em perigo e tudo se resolveu. Não é, Paul? É, concordou ele sem hesitar. Tem bastante comida. Acho que Percy tem roupas que vão caber... Não é, Apolo? Senti sem muito ânimo. Eu sabia muito bem que as roupas de Percy cabiam em mim, porque tinha saído dali 6 meses antes, usando coisas deles. Obrigado, Paul. Lu grunhou. Acho que... Esse cheiro é de lasanha? Paul sorriu.
Receita de família dos Bluffs. Acho que podemos ficar um pouquinho, decidiu Lô. As maravilhas não tinham fim. A Gaules e eu concordamos sobre uma coisa. Aqui, experimenta esta. Paul jogou para mim uma camiseta desbotada de Percy para acompanhar meu jeans surrado de Percy. Eu não reclamei. As roupas estavam limpas, secas e quentinhas, e depois de andar em túneis subterrâneos por metade de Manhattan, minha roupa antiga fedia tanto que teria que ser lacrada num saco de lixo tóxico e incinerada. Sentei-me na cama de Percy ao lado de Estelle, que estava deitada de costas, olhando com fascinação para um donut azul de plástico. Passei a mão pelas palavras desbotadas na camiseta. Equipe de natação EEMA. O que significa EEMA? Paul franziu o nariz. Escola de Ensino Médio Alternativa. Foi a única que aceitou Percy só para fazer o último ano. Depois que... Você sabe. Eu lembrava. Percy tinha passado um bom tempo desaparecido por causa da intromissão de Hera, que o enviou para o outro lado do país com amnésia, só para fazer o acampamento dos semideuses gregos e o de romanos se aliarem na guerra com Gaia. Minha madrasta adorava unir as pessoas. Você não gostou da situação da escola? Perguntei. Paul deu de ombros. Pareceu incomodado, como se dizer qualquer coisa negativa fosse contra sua natureza. Stella abriu um sorriso babado. Ah, interpretei isso como... Dá para acreditar como temos sorte de estar vivos agora? Paul se sentou ao lado dela e botou a mão delicadamente sobre seus fiapinhos de cabelo. Eu sou professor de inglês em outra escola de ensino médio, disse ele. A EEMA não era melhor. Para adolescentes com dificuldade, correndo risco, a gente quer um lugar seguro, com boas acomodações e uma rede de apoio. Quer entender cada aluno individualmente. A tal escola alternativa estava mais para um buraco para onde ia todo mundo que não se encaixava no sistema. Percy tinha passado por tanta coisa. Eu fiquei preocupado, mas ele aproveitou da melhor forma que pôde. Queria muito aquele diploma. Estou orgulhoso. Stella deu gritinhos, sorrindo. Paul deu uma batidinha com o dedo no nariz dela. Bup. O bebê ficou atordoado por um milissegundo, mas então caiu na gargalhada, tão alegre que fiquei com medo de que ela pudesse engasgar com a própria baba. Fiquei olhando, impressionado, para Paul e Estelle, que encarar me pareceram milagres maiores ainda do que a formatura de Percy. Pelo que podíamos ver, Paul era um marido dedicado, um pai carinhoso, um padrasto gentil. Na minha experiência, uma criatura assim era mais difícil de encontrar do que um unicórnio albino ou um grifo com 3 asas. Quanto à bebê Estelle, o bom humor e a capacidade de se encantar com as coisas era quase superpoderes. Se aquela criança crescesse sendo tão perceptiva e carismática quanto já era agora, dominaria o mundo. Decidi não contar a Zeus sobre ela. Paul, resolvi arriscar. Você não está preocupado com nossa presença aqui? Nós podemos botar sua família em perigo. Ele contraiu os cantos da boca. Eu estava na Batalha de Manhattan. Soube de algumas das coisas horríveis pelas quais a Sally passou. A luta contra o Minotauro, a prisão no mundo inferior. E as aventuras de Percy? Ele balançou a cabeça pensativo. Percy correu risco por nós, pelos amigos, pelo mundo. E não foi só uma ou 2 vezes. Então quero saber se eu posso correr o risco de oferecer um lugar para você descansar, vestir umas roupas secas e comer uma refeição? Claro, como poderia dizer não? Você é um bom homem, Paul Bluffs. Ele inclinou a cabeça como se não imaginasse que outro tipo de homem poderia existir. Bom, vou deixar você sozinho para tomar um banho e se vestir. Não queremos deixar um jantar queimar, não é, Stelle? O bebê teve uma crise de risadinhas quando o pai a pegou no colo e saiu do quarto. Eu não me apressei no chuveiro. Precisava de um bom banho, sim. Mas também precisava muito ficar com a testa encostada nos azulejos, tremendo,
e chorando até sentir que consegui encarar as outras pessoas de novo. Será que tinha sido o efeito da gentileza? No meu tempo como Lester Papadoulos, eu havia aprendido a aguentar abusos verbais horrendos e ameaças violentas na minha vida, mas o menor ato da generosidade conseguia dar um chute ninja no meu coração e parti-lo em mil caquinhos. Caramba! Paul e Sally e esse bebezinho fofo. Como eu poderia compensá-los por me oferecerem aquele abrigo temporário? Eu sentia que minha dívida com eles era a mesma que tinha com o acampamento Júpiter e o acampamento Meio Sangue, com a estação intermediária e com a cisterna, com Piper, Frank, Hazel e Léo, e sim, principalmente com Jason Grace. Eu devia tudo a eles. Como poderia dizer não? Depois de me vestir, fui cambaleando até a sala de jantar. Todos estavam sentados em volta da mesa, exceto Estelle, que, Paul nos contou, já tinha ido dormir. Sem dúvida, aquela alegria em estado puro exigia uma grande quantidade de energia. Meg estava com um vestido rosa largo e uma legging branca. Se amasse aquela roupa tanto quanto amou a última que Sally tinha lhe dado, ela usaria até que caísse do corpo em trapos chamuscados. Além dos tênis vermelhos de cano alto, que felizmente tinham sido bem limpos, ela estava com uma paleta de cores de Dia dos Namorados que parecia não combinar com sua personalidade. A não ser que estivesse namorando a montanha de pão de alho que enfiava na boca. Lu usava uma camisa de botão masculina no tamanho GG, com eletrônicos Megamart bordado no bolso, e uma toalha felpuda turquesa na cintura como um kilt, porque a única outra coisa que cabia nela era uma calça antiga de gestante de série. E não, obrigada. Lu preferia esperar que a sua saísse da secadora. Sally e Paul nos ofereceram pratos lotados de salada, lasanha e pão de alho. Não era a famosa pasta de 7 camadas de Sally, mas era um banquete que a família que eu não comia desde a estação intermediária. A lembrança me deixou um pouco melancólico. O que será que o pessoal estava fazendo? Léo, Calypso, Amy, Joe, a pequena Georgina. Na época, nossas provações em Indianápolis pareceram um pesadelo, mas, pensando agora, eram dias mais felizes e mais simples. Sally Jackson se sentou e sorriu. Ah, que coisa boa! O chocante foi que ela transparecia sinceridade. Não recebemos convidados com frequência. Agora vamos comer. E vocês podem nos contar quem ou o que está tentando matar vocês desta vez.